Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo, dando continuidade ao módulo de aprofundamento em análise combinatória e probabilidade, fazendo uma revisão geral desses dois assuntos tão importantes, tanto nas provas de raciocínio lógico, como nas provas de matemática, ou, se você preferir, de raciocínio lógico matemático, beleza? Paramos então, no vídeo anterior, na questão de número 6. Vamos agora à questão de número 7. Esse texto será usado nas questões 7, 8 e 9, ok? Então vamos ler com bastante cuidado o texto apresentado pela CESP. Conta-se na mitologia grega que Hércules, em um acesso de momento de loucura, matou sua família. Para amenizar seu crime, foi enviado à presença do rei Euristeu, que lhe apresentou uma série de provas a serem cumpridas por ele, conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. Aqui, um beijinho, tá? Trabalhos. Entre esses trabalhos, encontra-se matar o leão de Nemeia, capturar a costa de Serineia e capturar o javali de Erimanto. Considere que a Hércules seja dada a escolha de preparar uma lista, colocando em ordem os 12 trabalhos a serem executados, e que a escolha dessa ordem seja totalmente aleatória. Além disso, considere que somente um trabalho seja executado de cada vez. Com relação ao número de possíveis listas que Hércules poderia preparar, julgue os itens subsequentes. Meus amigos, primeiro detalhe, observe que são 12 trabalhos, ok? E ele deve preparar listas apresentando a ordem de escolha dos trabalhos, que é uma escolha aleatória. Nesse momento, na hora que você entende que a questão está fornecendo uma lista com 12 trabalhos e a única operação que é permitida é a reorganização dos trabalhos, você entende o quê? Que eu tenho um cenário com 12 elementos e estou usando os 12. O que eu tenho como permissão? A permuta, a troca entre as tarefas. Então é como se eu te desse uma lista com 12 espaços, onde você deveria encaixar 12 trabalhos. Não existe outra opção, você tem que preparar a lista com os 12 trabalhos. O que você pode fazer? Tirar, por exemplo, o primeiro e trocar com o terceiro de posição. Assim você vai criar uma nova lista. Essa é a única operação que é permitida, a troca, a permuta entre os trabalhos, tá bom? Porém, todas as listas deverão contemplar os 12 que foram apresentados, ok? Então, com esse texto, com o enunciado, você já entende que você está diante de uma questão de permutação, onde a ordem é importante, afinal, o que eu vou criar são listas, mudando a ordem, como se fosse ordem de prioridades, a primeira tarefa, a segunda que eu quero criar, a terceira, e assim por diante. E permutação por quê? Porque o número de elementos que eu tenho, 12 trabalhos, eu irei utilizar todos os 12 trabalhos. Vamos então à questão número 7. A questão número 7, no caso o item 7, diz assim: o número máximo de possíveis listas que Hércules poderia preparar é superior a 12 vezes 10 fatorial. Bem, o que é que você deve fazer? Você deve primeiro responder a questão, depois você se preocupa com a comparação com o resultado que ele apresenta. Como assim, Thiago? Bem, deixa eu te mostrar aqui. Ó, nesse caso, o que é que você deve observar? Que a questão te dá 12 trabalhos, então ele quer saber o número máximo de listas que você pode criar. Ora, então 12 trabalhos, criando uma permutação entre eles, o que eu consigo? Uma permutação entre 12 elementos, que nesse caso eu tenho 12 fatorial. Então pronto. Permutação de 12, 12 fatorial. Beleza? Então assim o nosso resultado, 12 fatorial. Agora sim, eu já sei que eu consigo preparar 12 listas. Inclusive, pessoal, que se você for pensar um pouco, quem tiver dificuldade de encaixar direto essa permutação de 12, se é que alguém tem essa dificuldade,
Se realmente existe esse problema, esse pequeno empecilho, você pode imaginar assim, ó, quem não quiser fazer direto. Vamos lá. Primeira tarefa escolhida, eu tenho 12 opções. Segunda tarefa escolhida, 11 opções. Terceira, 10. Então, no começo, eu tenho 12 tarefas, 12 trabalhos. Como eu vou sempre ocupando um espaço, vai diminuindo, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esse raciocínio foi usando o princípio fundamental da contagem, que se você observar, não precisa ter nada de outro mundo de atenção para enxergar que o que você tem na realidade, ó, de 1 a 12 em forma de produto, conclusão, permutação de 12 elementos, 12 fatorial. Pronto, tá bom? Lembrando que quem já tiver visualizado isso direto, já põe direto sem nenhum problema, tá? Eu só estou sendo bastante cuidadoso para tentar contemplar o raciocínio de todos. Então, 12 fatorial. Ok. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só o que vai acontecer. Vou comparar com o número que ele me deu. Aí eu verifico se é maior ou se é menor, beleza? Mas no primeiro momento eu vou apenas verificar e vou comparar. Vamos lá. 12 fatorial. Ele é superior ou inferior a 12 vezes 10 fatorial? Então, vou jogar aqui, ó, a comparação. 12 vezes 10 fatorial. Bem, pessoal, eu não vou calcular o 12 fatorial e nem vou calcular 12 vezes 10 fatorial, porque eu vou preparar o meu número, o meu resultado, para tentar simplificar com o dele. Então, 12 fatorial, que é o número que eu encontrei, que está escrito aqui de preto, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Tá excelente. Pronto, 10 fatorial. Esse é o meu número. Parei no 10? Posso. Posso parar no 10. E agora, 12 vezes 10 fatorial. Tá aqui, ó. 12 vezes 10 fatorial. Posso simplificar? 10 fatorial com 10 fatorial, cancela. 12 com 12, cancela. Agora, vamos encontrar 11 como sendo o número proporcional ao meu, enquanto que o do nosso amigo, que é o denunciado, fica 1. Então, o meu resultado, ele é 11 vezes maior do que o resultado dele. Então, o meu produto é 11 vezes o produto dele, ou seja, é superior. O que ele diz? O número máximo de possíveis listas que Hércules poderia preparar é um número superior a esse? Corretíssimo. O item está correto. Beleza? Pronto, fechamos assim a nossa primeira questão. Beleza? Então pronto, pessoal. Não esqueça, você sempre deve comparar e verificar de acordo com a estrutura que ele está apresentando. Sempre de acordo com a estrutura que ele está apresentando, certo? Muito bem. Vamos então para a próxima questão. Aos amigos que dizem assim, pô, Thiago, é um raciocínio bem diferente do normal. Não, não. Nós fizemos, inclusive, pessoal, nessa mesma prova, que foi uma prova da PF, nós tivemos a prova para escrivão e para agente. O que acontece? Nós tivemos o mesmo raciocínio em termos de comparação, que eu estou mostrando agora, nas duas provas. Lá, no módulo de análise combinatória, eu já fiz as questões de uma das provas, e agora estou fazendo da outra. Então, esse raciocínio já foi discutido, já foi mostrado no nosso módulo de análise combinatória, a parte teórica com a parte das questões. Beleza, pessoal? Então, fica esse lembrete, que não é novidade, ok? Então, vamos lá. Sempre compara o seu com o dele. Então, 12 fatorial, o dele, 12 vezes 10. Desenvolvi o 12 até o 10 fatorial, para, cancela e chega no resultado. Vamos à questão de número 8. Diz assim, 8. O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos capturar a costa de Serineia na primeira posição e capturar o javali de Erimanto na terceira posição é inferior a
Antes de comparar com o número que ele está me dando, eu vou verificar o que ele quer. O número máximo de listas com a característica capturar a coça de Serineia na primeira posição e capturar o javali de Erimanto na terceira posição. Beleza? Então eu vou logo ocupar e vou satisfazer as exigências. Então, coça na primeira posição, ó. Coça na primeira posição. Capturar a coça, primeira posição. E capturar o javali na terceira posição. Então, javali aqui, ó. Pronto, javali. Coça, javali. Beleza? Então, continuando. Quando você vai... Lembrando que a lista está aqui, ó, com 12 espaços, são 12 trabalhos, onde o primeiro e o terceiro eu já sei o que colocar. Quando você vai completar o segundo trabalho, lembre-se, dos 12, 2 você já usou. Então, 10 opções você ainda tem, tá bom? Para a segunda casa. Completei 3 casinhas, então dos 12 trabalhos, 3 eu já usei. O que significa dizer que agora 9 opções. Sempre diminuindo 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Pronto. Tiago, se eu quiser imaginar, eu posso pensar todo esse resultado como uma permutação de 10? Deve. Nem se preocupe, ó, de 10 até 1, 10 fatorial, beleza? Permutação de 10, tá corretíssimo, pessoal. Que é 10 fatorial. Agora, eu não vou sair multiplicando tudo, não. O que é que eu vou fazer? Eu agora vou comparar o meu resultado com o número que ele está apresentando, certo? Vamos pensar um pouco. Atenção, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, pessoal, vou colocar aqui o número dele, ó. 72 vezes 42, estou só reproduzindo o número que ele apresentou. 26. Vamos lá. Simplificando, tá? Vamos tentar tirar na parte de azul e também na parte de preto. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. Cancela com esse 6. 5 vezes 4, 20. Cancela com esse 20. 7 vezes 6, 42. Cancela. 9 vezes 8, 72. Cancela. Logo, eu posso concluir que o meu resultado está para 10, assim como o resultado dele está para 1. Ou seja, o meu produto é 10 vezes o produto que ele está apresentando. Beleza? Então, o meu número é superior ao dele. E o que é que ele diz? Que é inferior, ó. É inferior a esse número. Esse item, pessoal, está errado. Ok? O erro está aqui, ó. Inferior. Errado. Então, você começa a notar que a questão não chega a ser difícil. O problema é que se você for analisando, você diz, puxa, cara, eu talvez não tivesse essa atenção de simplificar antes de sair multiplicando. Aí sim, você vai perder bastante tempo. Questão de número 9. Vamos lá. O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos capturar a coça de Serineia e capturar o javali de Erimanto nas duas últimas posições, porém em qualquer ordem, é inferior a 6 fatorial vezes 8 fatorial. Beleza, vamos ver? Ele está fixando, pessoal, primeira coisa, verifique 3, 6, 9, 12 espaços. Cada espaço representa um trabalho a ser escolhido. Porém, capturar a coça de Serineia e capturar o javali de Erimanto, a questão já me deu uma espécie de exigência. Ocupar as duas últimas posições, em qualquer ordem. Por exemplo, eu posso colocar aqui, coça, e colocar aqui javali. Pronto. Só que um detalhe. Sim, eu sou obrigado a ocupar as duas últimas posições, certo?
Mas entenda que eu tenho liberdade para escolher costa, javali ou javali e costa, tá bom? Então não esqueça dessa liberdade que existe aqui. Então vamos redistribuir a questão. A resolução da 9 é extremamente parecida com a resolução da 8, com um pequeno detalhe. Costa ele fixou como primeira e javali como terceira. Nessa próxima questão, ele vai fixar a costa e javali? Sim, mas ele permite a permuta entre as duas. Então, 10 fatorial vezes 2. Mas vamos lá. 10 opções, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 fatorial. Lembrando que começa com 10 opções na primeira casa, porque já usamos costa e javali. Agora, aqui, existe uma permuta de 2, que é 2 vezes 1. Quando você vai completar a 11ª casa, você tem a opção de colocar costa ou javali. Então, são duas opções. A última, uma opção, já que a costa já foi ocupar essa vaga. Então, fica javali. Se for javali na 11ª casa, com certeza a costa vai ficar na última. Então, apenas uma opção, que é o que sobra da 11ª. Ok? Esse é o nosso resultado. Bem, o que é que ele quer? Que você compare com o número que ele forneceu. Se você observar, o nosso resultado, pessoal, está aqui, ó, transformando para a estrutura fatorial, fica 10 fatorial, que é a parte azul, que é a permutação de 10, vezes 2 fatorial, que é essa parte aqui de vermelho. Eu vou comparar o meu resultado com o dele, que é 6 fatorial vezes 8 fatorial. Pronto. 10 vezes 2, 6 fatorial, 8 fatorial. Vamos lá, então? O 10 fatorial, eu vou desenvolver até o 8 para cancelar. E o 6, vamos abrir. Vamos lá. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 2 fatorial de azul, eu posso escrever como 2 vezes 1. Se quiser colocar só o 2, também pode. Tudo isso é um produto. Ó. O 10 fatorial, 10, 9 e 8. Parou no 8, então bota o fatorial. E o 2 aqui. Vamos desenvolver o dele. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não precisa escrever, então o 8 fatorial. Esse 8 fatorial do final. E o 6 eu desenvolvi. Cancelando. 8 fatorial com 8 fatorial. O 2 com o 2, cancela. Vamos tentar descobrir o que é que eu consigo mais. 10 vezes 9, pessoal, dá 90. 6 vezes 5 dá 30, vezes 3, 90. Ok? Então, 10 vezes 9, 90. 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Nesse caso, ficamos com 1 como o número proporcional ao meu resultado e 4 como o número proporcional ao dele. Beleza? O que isso significa dizer? Que o meu número é 4 vezes menor, ou dizer que o dele é 4 vezes maior que o meu, certo? O que é que ele diz? Que é inferior a 6 fatorial vezes 8 fatorial. Conclusão, o item está correto. Realmente, o meu resultado é inferior ao resultado que ele apresentou. Então, 1 é menor do que 4. Recapitulando, costa e javali, ele fixou no finalzinho, sim, deixando aqui, ó, preso. Então, costa e javali deixa aqui no cantinho. 10 fatorial, que é o produto, 10 fatorial, vezes 2, ok? Dividido por 6 fatorial vezes 8. O meu 10 eu desenvolvi até o 8, ó, 10, 9, 8 fatorial e o 2. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 8 fatorial. Cancelei o 8, cancelei o 2, 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. 10 vezes 9, 90. Cancela, 1 e 4. Então, 1 quarto, ou seja, o meu número é uma parte, enquanto que a dele representa 4 vezes mais. Então, o meu número ele é inferior ao dele. O item está correto. Questão de número 10. Vamos, então,
a 10ª questão. Olha só. Essa parte inicial fala um pouco, pessoal, daquele desastre que aconteceu em 2009 com relação ao acidente do Airbus A330 da Air France. Essa parte inicial não tem nenhuma importância real para a resolução do item, tá certo? Um texto que ele apresenta, falando um pouco para tentar, digamos assim, deixar todo mundo a par da notícia, o que muitas vezes nós chamamos, entre os professores, como texto nariz de cera, ou seja, não serve para absolutamente nada a não ser distrair o candidato, certo? Então, vamos para a parte que realmente interessa. Ao lado, temos um grupo de 10 pessoas, todas voluntárias para ajudar na força-tarefa. Contudo, o voo que sai para o arquipélago de Fernando de Noronha tem apenas 4 vagas liberadas para voluntários. O número de maneiras distintas que posso escolher 4 delas para integrar o grupo, sabendo que a mãe que carrega o bebê só viaja se somente se for com ele e admite o bebê como um passageiro. Esse número, ele fala aqui, ó, o número de maneiras é um número divisível por 49, ou seja, se você encontrar um resultado e a divisão por 49 der exata, o item vai estar correto. Bem, detalhe, vamos conversar aqui um pouquinho, olha para cá. Pessoal, pelo que eu entendi, pela leitura da questão, o que acontece? Vamos imaginar que você tem aqui ao lado uma espécie de helicóptero com vaga para 4 pessoas, tá? 4 vagas. Eu tenho vaga suficiente para 4 pessoas. Detalhe, eu tenho 10 opções de escolha, porque são 10 voluntários, porém 4 apenas serão selecionados. Até aí tudo bem. Nesse caso, primeira pergunta que eu faço, existe algum tipo de hierarquia, existe uma prioridade com relação às escolhas? Não. Escolheu o Raimundo e o José. O Raimundo é a mesma escolha. Afinal, você quer preparar um conjunto, sem hierarquia, com 4 elementos. Então, todo o raciocínio que vai ser apresentado nessa questão vai ser usando a resolução através de uma combinação. Tudo bem? Beleza. Próximo passo. Em nenhum momento a questão disse que você tinha a obrigação de levar a mãe e o bebê. Não. O que o enunciado deixa claro, que se você quiser levar a mãe e também quiser levar... Aliás, se você quiser levar a mãe, você está sendo obrigado a levar também o bebê. Então você não pode levar a mãe e 3 outras pessoas. Não. Nem pode levar o bebê e 3 outras pessoas. Não. Se a mãe estiver entre os 4, o bebê também vai ter que estar entre os 4. Então, entenda que a decisão de levar a mãe e o bebê é sua. Existe a opção de trabalhar com a mãe, com o bebê, sem separá-los, mas também existe a opção de preparar o grupo sem a mãe e sem o bebê. Então, você precisa lembrar desses 2 cenários e juntar, somar o número de possibilidades, ok? Então, vamos lá. Vamos criar todos os cenários, incluindo a mãe e também o bebê, já que eu não posso separá-los, e o cenário sem a mãe e sem o bebê. Vamos à resolução. Vamos contar 10 pessoas, ó. Vou dar mãozinha para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó o bebê aqui com a mãozinha, ó. 10. O bebê está com a mãozinha levantada também, pessoal. Então, são 10 voluntários. Lembrando que você deve admitir que o bebê conta como passageiro. Ok? Vamos, então, pensar um pouquinho e montar o nosso cenário. Pronto. Está aqui. Primeira possibilidade. Com a mãe e com o bebê, certo? Pronto. Mãe e o bebê. Beleza. Então, nesse caso, a mãe ocupa uma vaga e o bebê ocupa a outra, já que o bebê vai ser contado como passageiro. Certo? Então já sabe. Vamos preparar um grupo com a mãe e também com o bebê. Nesse caso, 2 outras pessoas serão escolhidas. Entre quantas? Entre
8 opções. Para escolher 2. Confere, pessoal. Não, Thiago, deixa eu entender. Vamos, com o maior prazer. Vamos lembrar, pessoal, que são 10 elementos, 10 indivíduos. O grupo lá, que vai ser selecionado, tem vaga para 4 pessoas. Então, a mãe e o bebê já foram escolhidos. Então, 2 vagas eu já ocupei. Eu ainda estou visualizando 8 pessoas brigando por 2 vagas. Por isso, combinação, que a ordem é importante, de 8, 2 a 2. Quando eu faço 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. Desenvolvendo, vamos encontrar a nossa combinação de 8 e 6, 28 maneiras. 28 grupos, sem a mãe e sem o bebê. Aliás, com a mãe e com o bebê, 28 grupos. Vamos agora preparar o grupo sem a mãe e sem o bebê. Então, sem mãe, sem a mãe e sem o bebê. E sem o bebê. Afinal, não existe nenhuma exigência com relação à inclusão de um dos indivíduos, né? Mas se eu colocar um, eu tenho que colocar os dois, que foi o primeiro caso, ó. Com a mãe e com o bebê, vou colocar assim, e com o bebê. Agora, sem a mãe e sem o bebê. Nesse caso, observe que 4 vagas vão existir, 4. E quantas pessoas eu tenho brigando pelas 4 vagas? 8. Combinação de 8, escolhendo 4. 8 por quê? São 10 pessoas. Combinado? Certo. São 10 pessoas. Excluindo a mãe e excluindo o bebê, porque já foram escolhidas. Nesse caso, eu já excluí a mãe e o bebê. Então, 70 maneiras. Não esquece, eu já excluí a mãe e já excluí o bebê. Então, imagina a cena. 4 vagas, 4, 10 pessoas. Nesse caso, são os grupos sem a mãe e sem o bebê. Então, exclui a mãe e o bebê. Quantas pessoas eu tenho? 8. Quantas vagas? 4. Então, combinação de 8, escolhendo 4. Nesse caso, 70 maneiras. Na primeira situação, 28 maneiras. Assim, logo, o total de possibilidades que eu encontro, o total de possibilidades passa a ser grupos, incluindo a mãe e também incluindo o bebê, 28. Grupos, excluindo a mãe e excluindo o bebê, 70. Quantos grupos eu tenho? 98 grupos, ou seja, 98 maneiras de preparar o grupo. 98 é um número divisível por 49? Sim. Olha só. É divisível por 49. O item está corretíssimo. Então, pessoal, questãozinha de número 9 está correta. Beleza? Tá aí, na verdade, a questão número 10. Pronto, questão número 10, o item correto. Beleza? Fechamos então mais um vídeo, fizemos mais algumas questões. Pensa direitinho, verifica que tipo de situação ainda está dando problema, pessoal, porque daqui a pouquinho nos encontramos para resolver mais algumas questões. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais.